Opa, tudo bom, galera? Bom, hoje no vídeo de hoje, como você já deve ter visto na thumb e pelo título, hoje eu vou falar de um personagem que, na minha sincera opinião, é o personagem que mais sofreu em qualquer animação possível. E sério, galera, dessa vez eu não estou exagerando quando falo que eu acho que este personagem é o personagem que mais sofreu em qualquer animação. Tá bom, eu tô zoando, mas vamos ser sinceros, galera. Quanto que o Robin Jovens Titãs não sofreu nesse desenho, cara? Bom, primeiramente vamos passar para a infância do personagem. Bom, para vocês entenderem, o Robin nunca teve uma infância normal. Ele não tinha amigos, ele não tinha nenhuma escola. Tudo que ele tinha era uma vida no circo. Ainda criança com 8 anos de idade, onde ele já estava andando na corda bamba, junto de sua família que eram conhecidos como os Graysons Voadores. O que você pode achar que pode ser incrível para uma criança viver, mas isso era pressão demais para o nosso garoto. Ainda mais para uma criança lidar. Para o Robin, ele sempre deixa claro na série, quando entra nesse assunto, que aquele lugar era tipo uma pressão psicológica para ele e que ele disse várias vezes na série que não gostaria de voltar. Além de não ser nada acolhedor para ele, como ele mesmo diz na série. Além disso, ele ainda tinha uma certa má relação com os próprios pais. Apesar da mãe de Robin ser mais carinhosa com ele, mas já o pai de Robin era muito duro, sempre reclamando, sempre apontando para cá dele. Parecia que nada era o suficiente para ele. Mas apesar disso, o circo era tudo o que ele tinha. Mas chega um dia onde isso tudo acaba. Durante uma apresentação da corda bamba onde seus pais estavam, algo dá errado. E infelizmente acontece o inevitável diante de todo mundo na plateia. Os pais de Robin infelizmente faleceram. Em um segundo ele tinha seus pais, no outro ele já não tinha mais nada. Bom, depois dessa tragédia aparece o Batman, claro, o bilionário chamado Bruce Wayne, adotando ele e botando um novo chamado Robin. Você pode até pensar que isso pode ser incrível ser treinado pelo Batman, lutando contra o crime e tendo um propósito, mas como sabemos, a realidade é outra. Como vimos na série, Robin não vira um parceiro, ele vira uma piada. Batman nunca tratou o Robin como igual, nunca confiando nele. Ele deu autonomia e pelo contrário dando tarefas a ele muito humilhante. E isso destruindo o nosso garoto ainda mais por dentro. Bom, tem um episódio em Jovens Titãs onde os titãs visitam a casa de Robin quando ainda morava com o Batman. Enquanto entramos no quarto dele, aparece uma cena relativamente pesada para um desenho infantil como Jovens Titãs em Ação. Não é um quarto de criança, era praticamente um presídio escondido numa parede. Tipo, velho, mal cabia uma cama e um pôster velho, cara. Enquanto um lado cercado de lulos, o outro vivia na escassez. Sem dinheiro próprio, sem escolha, sem carinho, treinando muito e ainda mais, e ainda mais sendo o próprio alvo de piadas. Batman nunca deixou ele gastar $1 do bilionário, ou seja, ele não podia usar absolutamente nada para si. Isso pode causar um sentimento muito perigoso, ressentimento. E é claro, com tudo isso, chega uma hora que ele não aguenta mais. Com isso, ele deixa Gotham. Não porque ele tinha deixado de acreditar no heroísmo, mas sim para saber quem ele era realmente sem o Batman. E é aqui onde nós chegamos em Jovens Titãs em Ação, onde Robin conhece os titãs chamado Mutano, Estelar, Ravena e Cyborg. Com o tempo, o momento controlador do Robin começou a aparecer. Ele queria ordem definitivamente, porque claro, ele é o líder dos Jovens Titãs, não é? Só que os titãs são completamente o oposto disso. Eles zoavam, ignoravam o Robin, faziam brincadeiras no meio da batalha. E o principal de tudo, eles respeitavam a hierarquia. Isso tudo no desenho. E ainda mais em forma de piada. Suas ordens eram todas ignoradas. Suas ideias são ridicularizadas. Quanto mais o Robin tenta manter o controle na série, mais ele respeitado é. E cara, na minha opinião, as zoações em Jovens Titãs com o personagem do Robin só fica pior a cada temporada, mano. Tipo, tem brincadeiras que na sua opinião podem ser inofensivas, mas para alguém no passado dele, cara, é muito pesado, cara. E cara, agora o pior só tá por vir, mano. Tem um dos episódios da série, cara, que na minha opinião chega a ser o pior de todos. Tipo, nesse episódio os titãs passam muito no limite dessa brincadeirinha com o Robin, cara. Falando que os pais de Robin tinham voltado.
e o Robin cai nessa brincadeirinha dos titãs. E nesse momento, cara, ele acredita, ele grita pela mãe, pelo pai, se entrega emocionalmente até ele descobrir que tudo aquilo ali passava de uma piada, cara. Cara, ali o Robin definitivamente quebra, mano. Ele fica rindo. E essa cena, mano, é a cena mais pesada nesse desenho inteiro, na minha opinião, cara. E, cara, na minha opinião, os piores personagens nesse tipo de piada que fazem com o Robin, mano, é a Estelar e o Mutano, cara. Na minha opinião, esses são os personagens que mais fazem esse tipo de piada com o Robin, mano. Bom, ele com o Mutano, pra mim, cara, só me faz ter muito ódio do Mutano. Cara, tem episódio onde o Mutano não leva nada a sério que o Robin fala. E tem episódio que ele também quer tomar o papel de líder do Robin, cara. Agora, sobre a Estelar, mano, dá até pena do Robin, porque como nós sabemos, o Robin é apaixonado pela Estelar nesse desenho. Só que nesses episódios onde o Robin tá apaixonado pela Estelar, pode ter certeza que na maioria ela vai só esculachar nosso mano Robin. Isso me deixa com uma certa raiva dessa personagem. Parece que a Estelar sabe que o Robin gosta dela, e ela, com esse negócio, faz ele de otário. E ela fica usando isso para brincar com os sentimentos do Robin. Ela literalmente faz bullying com ele. O Cyborg e a Ravena são os que menos fazem isso, mas eles também não escapam disso, cara. Tem episódios que eles fazem isso sim, cara. Apesar de algumas vezes eles se ligar no que tá acontecendo, cara, tu pode ter certeza que no próximo episódio ele já vai estar aguardando o celular de novo. Eu não sei se eu percebi, mas eu acho que a única personagem que mostrou interesse no Robin, cara, é a Estrela Negra. A irmã maligna Estelar foi a única personagem que eu notei nesse desenho que mostrou uma certa atração pelo Robin nesse desenho. Mas é claro, o Robin não deu atenção a ela. O Robin pode não ser respeitado, mas ele definitivamente é um herói. E apesar de tudo isso que eu falei, ele ainda quer continuar sendo o herói que ele é, cara. Porque sinceramente, o Robin tem tudo para virar um vilão nesse desenho, cara. Mas ele não vira, porque ser herói não é o que dá orgulho pra ele, é o que deixa eles são. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu quero que deixe o like e se inscreve no canal. Então foi isso, vambora aí, tchau!